Olá, eu me chamo Gelson, e esse é um curso introdutório de C++ com a Library Boost. O intuito desse primeiro contato é fazer uma aplicação simples, na verdade duas, uma cliente e servidor, onde o cliente vai requisitar uma conexão para um determinado servidor e ele vai responder em caso de sucesso. Então é basicamente isso. Vamos lá? Esses são os 5 primeiros passos para criar um cliente que vai se conectar a um servidor. Todos esses passos serão descritos no código, então, compreendendo dessa forma, fica um pouco mais fácil de utilizar Boost. Então, agora vamos para a prática mesmo. Bom, como o intuito desse curso é ser mais prático, eu disponibilizei o código também, então ele está bem comentado. Todas as partes que eu escrevo eu procurei comentar para ficar bem claro, apesar do comentário estar em inglês, que é bem usual por questões de acento. O código por si só ele se autoexplica. Algumas partes mais técnicas, inicialmente é um pouco estranho, a nomenclatura, tudo, mas tendo as duas aplicações, tanto de cliente e servidor, fica mais fácil. Então, nesse primeiro momento não é tão complexo. Essa aplicação aqui de cliente, ela basicamente ela vai requisitar uma conexão para esse IP e essa porta que vai ser o servidor que vai ser criado logo após essa aplicação do cliente. E o servidor, nesse caso, eu estou usando ele como um endpoint, né? Um outro terminal. E essa parte de endpoint ela é bastante usada para endereçar determinado terminal. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. É importante também a questão do socket. Para cliente, como ele vai requisitar, ele é um socket ativo, né? Então, você tem um cara que vai receber, que vai ser o do servidor, e tem o ativo também, que é para estabelecer uma conexão lógica, né? Não tem uma conexão física, você estabelece uma conexão lógica utilizando esse socket. E a última parte desse do cliente é basicamente conectar nesse terminal, nesse servidor que é o endpoint. Né? E se ele chegou nesse ponto aqui, é porque houve conexão. Caso contrário, ah, ele vai dar alguma exceção, ele vai pro cat e aí você consegue imprimir alguma string, alguma coisa do tipo relacionada ao erro. Nada muito complexo. Esse system erro é da Boost, tá? Então dá para pegar o código e a mensagem dele. É bem tranquilo de utilizar. Bom, deu tudo certo. Vamos ver. Provavelmente vai dar um erro. Isso, vai dar um erro. Mas esse erro, como o servidor não está app, é normal mesmo. É esperado. Bom, e a segunda parte é que é um servidor e esse servidor ele vai utilizar um socket passivo, né, que é o TCP Acceptor. Então, a forma de utilizar é semelhante ao que o cliente utilizou, criou em relação a endpoint, a IOM Service, mas ele tem algumas diferenças básicas por ser um servidor e ele vai precisar de ficar ouvindo conexões. E como é computacional, o processamento computacional tem alguns limites, né? Então é necessário definir aí uma fila para o máximo de conexões que esse servidor vai suportar. Aqui no caso eu coloquei 10 apenas para teste, mas em servidores reais assim, esse número ele pode chegar a valores bem maiores, né? No caso do servidor também, ele vai ouvir de qualquer IP válido. Aqui, no caso vai ser um IPv4, né? Que é o IP aquele 127.0.0.1 e da porta 8574. Então, qualquer
IP válido que bater nessa 8574, ele vai estar apto a conectar no servidor se não extrapolar o limite da fila. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Basicamente isso. A diferença aqui que também tem que se criar o TCP Acceptor, que é um socket passivo, que ele vai ouvir as conexões vindas, só que para estabelecer a conexão com o cliente é necessário criar o socket ativo. Então sempre quando precisar de estabelecer a conexão, utiliza-se o socket ativo, né? Que é o TCP socket. E para ouvir seria o acceptor, né? Que ele vai receber, ele vai ficar ouvindo as requisições de outro terminal ou de outros terminais. Né? Bom, é basicamente isso. Ao final do vídeo eu vou rodar o exemplo, é bem tranquilo. Provavelmente não vai ter erros. Essa parte aí é o socket ativo que vai estabelecer a conexão com o servidor. Esse bind é a mesma coisa que ligar ou anexar. Então eu vou seria mais ou menos, entendo o bind como ligar, para ficar mais fácil a analogia. Basicamente o último passo. Isso, exatamente. Tem mais um, é verdade. Nesse caso aqui eu não estou usando loop, né? Eu não estou usando um wait, alguma coisa do tipo. Mas eu vou receber uma conexão específica e vou responder e pronto. O servidor não vai estar mais apto. Mas em um servidor real mais para frente, eu vou mostrar com exemplos. O server ele fica como se fosse um loop, né? Então ele fica aguardando, iniciou uma conexão, aí inicia um processo assíncrono, provavelmente uma thread vai processando o cliente, enquanto a outra ela continua ouvindo. Chegou uma conexão de determinado cliente, ele continua a processar até o tamanho máximo da fila. E isso aí fica indefinitivamente. Né? Bom, agora rodando o exemplo. Esse é o servidor. Isso. Agora rodar o client. Como são duas aplicações, são dois executáveis. Né? Beleza, deu certo. Bom, é isso aí. Esse foi a parte 1.